Olá! Hoje nós vamos falar sobre qual o horário que o seu bebê deve dormir. Ele pode dormir tarde? Ele tem que dormir cedo? Vamos conversar sobre isso. Roda a vinheta. Eu sou a Carla Mendonça, especialista em sono dos bebês, neurocientista, e hoje a gente vai conversar sobre o horário que os bebês devem dormir. Tem muita gente que fala por aí que os bebês têm que dormir cedo, mas será que eles têm que dormir cedo mesmo? Vamos entender como é que funciona então a neurociência por trás do sono e a fisiologia desse sono. Mas antes, já se inscreve aqui no nosso canal, já ativa o sininho, já deixa o seu like para que mais mães, mais pais recebam então esse vídeo e sejam ajudados. Para a gente entender então qual o melhor horário para os bebês e crianças dormirem, é importante a gente entender o seguinte: por volta de 5h30 da tarde, aqui no Brasil, o sol começa a se pôr. Então a luz natural ela começa a ir embora. Isso manda um sinal para a nossa retina, que manda um sinal para a nossa glândula pineal que está no nosso cérebro e avisa para ela: olha, a noite está começando, vamos começar a produção de melatonina. Ou seja, a nossa produção de melatonina, conhecida como hormônio do sono, está totalmente associada à luz natural. A melatonina começa a ser produzida quando a noite se inicia. Com isso, todo o nosso corpo começa a se preparar para o sono. Digamos que passou aí cerca de 3 horas desse horário, por volta de 8h30 da noite mais ou menos, 9 horas da noite, e aquela criança, aquela pessoa não foi dormir. Aquele corpo entende o seguinte: opa, a gente estava se preparando para dormir, mas ele não dormiu, essa pessoa não dormiu, essa criança não dormiu. Deve estar acontecendo algum problema, ele deve estar precisando de lutar, de fugir. Então vamos deixar o corpo em estado de alerta. Nesse momento, o corpo para a produção de melatonina e inicia a produção de cortisol, que é o hormônio do estresse, o hormônio que nos prepara para lutar, para fugir. Ou seja, aquele bebê, aquela criança que estava pronto para dormir ali por volta de 6, 7, 8 da noite, de repente liga no 220. As mães falam exatamente isso pra gente no meu curso de sono. Elas dizem: Carlinha, meu filho parece que ligou na tomada. E é isso, porque o corpinho dele naturalmente começou a produzir cortisol. Por quê? Porque ele não foi dormir. Ou seja, as crianças podem dormir tarde? Depende. A maioria das crianças e dos bebês não podem, porque senão o estado de alerta delas será ativado. Quando a gente vai estudar sobre o sono, sobre os tipos de pessoas, a gente vê na literatura que existem 2 cronotipos. Existe o cronotipo matutino e o vespertino. Ou seja, parte das pessoas precisam dormir cedo, parte das pessoas precisam dormir mais tarde. É como funciona o corpo de cada pessoa. No caso das crianças, a grande maioria precisa dormir cedo, mas existe uma minoria de bebês e crianças que se adaptam a dormir mais tarde. Ou seja, é um bebê que pode dormir mais tarde, que vai ter um sono de qualidade e vai dormir o tanto que precisa. Então a gente precisa entender quem é o seu bebê, quem é a sua criança, se ele pode ou não dormir tarde. Vamos ver isso agora. Carlinha, e se o meu filho tiver com uma produção muito alta de cortisol? Digamos que ele dorme então muito tarde. Qual que é o problema disso? O problema é só ele perder o sono no início do sono noturno? O problema é só ele dormir tarde? Então, não é só. Na verdade, o excesso de cortisol, ele pode fazer com que a sua criança durma mais tarde. Isso pode fazer com que a sua criança acorde mais vezes durante a noite. E também pode fazer com que a sua criança acorde mais cedo pela manhã. Ou seja, aquela ideia que a gente pensa de que, vou colocar para dormir mais tarde, para ele acordar mais tarde, não é real. Com a maioria dos bebês, se a gente colocar para dormir mais tarde, eles vão acordar ainda mais cedo. Por quê? Por causa do excesso de cortisol. Bom, Carlinha, e como que eu faço então para descobrir se a minha criança está dormindo o tanto que ela precisa? Como que eu faço para organizar então esses horários do meu bebê? Eu te sugiro pegar o horário que o seu bebê acorda. Que horas que ele acorda pela manhã? Ele acorda às 7 da manhã? Então eu te sugiro voltar 12 horas. Por que 12 horas? Porque é a necessidade de sono noturno dos bebês e crianças. Gente, quando eu falo que é 12 horas, não é necessariamente 12 horas exatamente. Pode ser 11 horas, pode ser 13 horas. Tem bebês que precisam de mais,
ou às vezes precisam de um pouco menos, e isso também vai mudando com a idade. Às vezes o seu bebê de 10 meses precisa de 11 horas, mas às vezes quando ele tiver 2 anos ele vai precisar de 13 horas, isso vai mudando ao longo do tempo, ok? Então pegue o horário que a sua criança acorda pela manhã. Ela acorda às 7 da manhã, e que horas que ela vai dormir? Ah, ela vai dormir aí, Carlinha, por volta de 10 da noite. Então, a sua criança muito provavelmente está privada de sono. E isso tem muitas consequências negativas. Então, o que você vai fazer? Se ele dorme às 10 da noite, comece a voltar, então, o horário do seu bebê dormir. Eu te sugiro aí 15 minutos por dia. Então, hoje você volta, hoje você coloca ele para dormir 9h45, amanhã 9h30, 9h15 e vai voltando até dar cerca aí de 12 horas de sono noturno, ou seja, até às 7 da noite. E assim o seu bebê, a sua criança vai dormir de 7 da noite até às 7 da manhã. Carlinha, mas e se a minha criança não quer dormir mais cedo? Como que eu faço? Às vezes eu quero colocar ela para dormir 15 minutos mais cedo, mas ela vai falar, não, eu não quero dormir mais cedo, mamãe. Na verdade, você não precisa falar para ela que ela tá indo dormir mais cedo. O ritual que você faz todos os dias, digamos que o ritual de sono na sua casa é, por exemplo, jantar, tomar banho e dormir. Então, o que você vai fazer? Você vai simplesmente começar o 15 minutos mais cedo. A criança, ela não tá ligada ao horário. A criança ela não sabe se é 10 da noite ou se é 9 da noite. Então você simplesmente começa 15 minutos mais cedo. Mas, gente, tenham a certeza de que essa criança está com sono nesse horário. Por exemplo, a gente tem um vídeo aqui no canal que fala só sobre telas. E é muito importante que a criança não assista tela 2 horas antes do sono noturno, como eu explico nesse vídeo e lá no meu curso de sono. Porque se você coloca a criança para assistir televisão, nesse momento, a criança não vai produzir melatonina. Porque a luz da tela simula a luz do sol para o nosso corpo. Então, garanta que a sua criança está com sono naquele horário. E uma das formas de garantir isso é organizando toda a rotina da criança durante o dia e não deixando que ela assista tela 2 horas antes do sono noturno. Vale lembrar ainda, gente, que dormir 12 horas de sono noturno é muito importante? Sim, é muito importante. Mas é importante que você observe como que a sua criança está durante o dia. É importante que ela não apresente sinais de sonolência, por exemplo. Porque às vezes ela está dormindo 12 horas, mas são 12 horas de má qualidade, entende? Às vezes ela acorda de madrugada, fica muito tempo acordada, ela não está conseguindo dormir bem porque ela está dormindo tarde. Então observe durante o dia se ela está atenta, se ela está brincando, se ela não está demonstrando sinais de sonolência. Então agora já deixa o seu like aqui, já ativa o sininho, se inscreve no canal e eu vou deixar aqui para vocês agora mais vídeos para vocês aprenderem mais sobre o sono aí dos bebês e das crianças.